Então, como eu falei na apresentação que eu fiz desse projeto que eu estou desenvolvendo, eu fiz um recorte histórico, né, que vai começar no século XVIII e culminar na primeira metade do século XIX. Então, achei importante que nesse primeiro vídeo do projeto eu desse uma panorâmica do século XVIII, né? Então, o século XVIII, ele é um século muito inovador, muito transformador, né? Ele vem cheio de novidades. De maneira que o século XVIII já começa com a divulgação das ideias iluministas, né? As ideias iluministas, elas vão ganhar um grande respaldo na França, mas na verdade, já no século XVII, nós vamos ver que a Inglaterra, através principalmente de John Locke, que é um filósofo inglês, né, inicia também uma mudança no seu contexto político, econômico e até mesmo social, né? Mas é na França, no século XVIII, que esse movimento vai ganhar projeção, através dos três filósofos franceses que vão disseminar as suas ideias mundo afora, como é Rousseau, Montesquieu e Voltaire, né? Esse movimento ele pode ser definido como uma revolução intelectual, né, que propõe a liberdade de ação e pensamento e que tem dois eixos que vão sustentar, que são a razão e a ciência. Essas ideias elas se propagaram de uma forma assim bem intensa mundo afora, chegaram a pontos mais distantes do planeta, inclusive aqui no Brasil. Vamos ver ainda que as ideias iluministas, o pensamento iluminista vai interferir, influenciar muito algumas das grandes revoluções também que marcaram o século XVIII, como é o caso da Revolução Americana de 1776. A Revolução Americana ela vai culminar com a independência das 13 colônias inglesas da América, dando origem à primeira nação independente do continente americano, que foram os Estados Unidos da América. Logo que foi instalada esse novo país no continente americano, optou-se então pela implantação do sistema republicano, né, como sistema de governo naquele país, um fato assim para aquela época praticamente inovador, inusitado, né? Já no final do século XVIII, a Europa vai assistir à Revolução Francesa de 1789, uma revolução também muito impactante, né? Uma revolução longa, porque ela dura 10 anos, de 1789 a 1799. Veja bem, a França chega aos fins do século XVIII numa situação socioeconômica bem confusa, bem difícil, numa situação muito de crise bem aguda, né? Um sistema governamental rigorosamente absolutista, um mercantilismo altamente autoritário e uma sociedade muito desigual. Para se ter uma ideia, a sociedade francesa era dividida em estados, né? Basicamente 3 estados compunham essa sociedade, de forma que no primeiro e no segundo estados ficavam, respectivamente, clero e nobreza, né? E o terceiro estado, formado então pela imensa camada de burgueses, praticamente mais de 70% da população da França naquela época. Essa burguesia, uma camada bastante heterogênea, dividida aí desde os burgueses mais abastados, como é o caso dos banqueiros, dos grandes comerciantes, até a burguesia camponesa, que era praticamente miserável. Uma situação bastante complicada dentro desse contexto social. De forma que a revolução se tornou praticamente inevitável, né? Essa revolução explode com a tomada da Bastilha em 14 de julho, né? Uma data importante para a história da França, 14 de julho de 1789, e com um movimento que esse movimento vai dar início à Revolução depois de diversas tentativas de conciliações, diversas tentativas de chegar a um ponto comum, mas nenhuma delas com sucesso, né? Então, essa revolução, ela atravessa por 3 fases, respectivamente. Essas fases vão ter como líderes fatias diferenciadas dessa burguesia francesa, né? Nós vamos ver que essa burguesia
ela é uma camada social que quer mudanças, que exige mudanças, que precisa de mudanças, né? É a única camada social dentro desse conjunto da sociedade francesa que arcava com o pagamento de impostos muitas vezes altíssimos, abusivos. E aí nós temos, então, que essa revolução deixa um legado, né, muito grande de mudanças, né? É nessa revolução que vai ser publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? É nessa revolução que nós temos mudanças no contexto político e social franceses, né? Então, nós vamos ver que é uma revolução que foi bastante importante, não só para a França, mas que deixou também um legado para outros países posteriormente também enfrentarem as suas revoluções para mudanças, para transformações no seu conjunto de uma forma geral, né? Outra revolução importante, pouco falada no contexto aí da historiografia, é a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, ela começa por volta de 1791, 92, e ela vai ocorrer no decorrer da Revolução Francesa, né? É uma revolução que ela é decorrente de uma medida que foi adotada na segunda fase da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional, também conhecida como fase do terror. Essa fase começa em 1792 e se prolonga até 1795. É uma fase liderada pela burguesia jacobina, né? O que significa ser jacobino? Significa ser republicano, radical e revolucionário. Essa burguesia ela é composta basicamente pela média pequena burguesia da França, né? É uma burguesia onde vão estar participando os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários, artesãos, né? Então, é uma burguesia com uma visão um pouco mais progressista, mais avançada. E uma das medidas que foi tomada nesse momento da Convenção Nacional vai ser a abolição da escravidão nas colônias francesas. Então, veja, Santo Domingo era uma colônia francesa nessa época, localizada na América Central, uma colônia escravista. E quando, então, foi adotada a medida da abolição da escravatura nas colônias da França, logicamente, Santo Domingo vai ser contemplado com a medida. Só que esses agora ex-escravos de Santo Domingo, eles querem mais. Eles querem, na verdade, a independência da colônia e vão lutar para isso e vão conseguir, né? Essa revolução vai até 1804, quando essa independência foi reconhecida. Qual que é o legado dessa revolução? Que importância tem essa revolução? Essa revolução, primeiro, praticamente a única revolução, né? No contexto das revoluções dessa época, ou até de épocas posteriores, que foi liderada por ex-escravos, né? Então, é uma revolução de caráter escravista. Outra coisa, é uma revolução que deixou como legado um grande medo, praticamente um medo, basicamente, no continente americano. Por quê? Após a Revolução haitiana, quando esses revolucionários foram contemplados com a independência do Haiti, vários grandes proprietários de escravos em toda a América passaram a temer que, influenciados por essa revolução, os seus escravos também se rebelassem contra a sua condição, contra os maus tratos, contra a sua situação de inferioridade diante das sociedades escravistas, né? Então, essa revolução, ela gerou esse temor, né? Outro aspecto importante do século XVIII é que o século XVIII é marcado também pela Revolução Industrial. Nós vamos ver que a Revolução Industrial terá início na Inglaterra, que é o país pioneiro nesse novo modelo produtivo, e essa revolução terá início por volta, mais ou menos, entre 1750 e 1760, né? A Revolução Industrial também foi uma revolução que trouxe mudanças no cenário social, no cenário político e no cenário econômico, né? Na medida em que
o modelo produtivo passou a ser através da máquina, né? Então, há uma substituição das manufaturas pela maquinofatura, né? Nós vamos ver que as fábricas vão substituir as indústrias domésticas, as indústrias onde as famílias se reuniam em casa para tecer, para produzir, né? Então, todo esse trabalho agora vai se concentrar na fábrica, né? Essa revolução industrial ainda, ela traz uma grande novidade no cenário social, que é a formação da classe operária, né? Nós vamos ver que a classe operária, ela é formada aí, nesse contexto da revolução industrial, na medida que há uma necessidade de mão de obra para ser adotada nas novas fábricas que estão sendo instaladas, principalmente a princípio na Inglaterra, mas posteriormente em outras partes do mundo. Logicamente, essa classe operária, né? A Revolução Industrial é uma revolução promovida pela burguesia inglesa, pela elite burguesa da Inglaterra, né? Serão eles os grandes empresários, os grandes empreendedores, e é um movimento que, logicamente, trouxe alguns benefícios, não para o conjunto da humanidade, né? Mas trouxe alguns benefícios, mudanças, né? Redução da mortalidade, indústrias que vão facilitar a vida das pessoas no seu dia a dia, na sua rotina, né? Produtos um pouco mais bem preparados, produtos de melhor qualidade, enfim, mas também trouxe aí alguns problemas sérios no campo, principalmente social, né? Onde a população, principalmente a classe operária, vai sofrer aí muita exploração, muita condição, vivendo em condição praticamente subhumana, né? Salários baixíssimos, não havia nenhuma lei trabalhista que garantisse um teto mínimo de pagamento para esses trabalhadores, daí a necessidade de fazerem movimentos, de fazerem alguns tipos de manifestação, reivindicando, né, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então, nós vamos ver que é também um movimento importante no contexto, né, da sociedade que se organizou no século XVIII, principalmente a sociedade ocidental, né? Todo esse conjunto, né, de fatos e todo esse conjunto de mudanças, de inovações, logicamente, vão contribuir para que posteriormente, um pouco mais tarde, também chegassem aqui ao Brasil e contribuíssem para o nosso movimento de rompimento dos laços Portugal-Brasil. Muito obrigada.